anjos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós ao Senhor, para que o bem triunfe no mundo e que todos os seres humanos alcancem a salvação em Cristo Jesus. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me concede coisas vãs, é mal que ofereces, bebe do mesmo do teu veneno. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Levanta-te, Deus, pela poderosa intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam de sua face todos que vos odeiam. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Bíblia aberta comigo no Evangelho de João, capítulo 6. Daqui a pouco a gente está crescendo. João 6, versículo 53. Intercessores desse grupo, por favor, preciso que vocês intercedam. Eu não tenho passado dias muito bons, tenho passado os piores dias da minha vida. E louvo a Deus pelo presente que Ele me deu nessa pregação. Eu tenho sido massacrado, pisoteado pelo demônio. E é necessário que isso aconteça. Porque o Senhor já está me levantando. E quando um homem cai, um homem de Deus, quando ele cai, ele não cai ao chão, ele cai de joelhos, é diferente. E quando o servo de Deus dobra os joelhos, não tem nada que ele não peça que não aconteça. Eu sei que a Virgem Maria vai pulverizar, Satanás que aguarde, que a Virgem Maria vai pulverizar Satanás. E nós vamos arrancar pelo poder do sangue de Jesus os 2 chifres da cabeça dele. E com a força da graça que emana da Virgem Maria, porque eu sou escravo dela, carrego uma corrente no meu braço. E o dia que eu vim pregar sobre a Virgem Maria para você, eu falo sobre o tratado de São Maria Luís Pinheiro de Montfort, o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Mas a vitória é certa, em nome de Jesus. João 6,53. Assim está escrito. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me chamo Márcio, servo do grupo de oração Fonte de Água Viva, grupo que acontece todas as quartas-feiras às 19h30 em Massinho de Noronha, Vianas. Membro desse ministério de pregação que representa essa noite, também do Ministério Missionário, Ministério de Música, lá embaixo do alto, se chama Ministério Promessa. Estarei completando 31 anos daqui a mais algum tempo, mas por enquanto ainda tenho 30. E Deus hoje te privilegiou. Essa pregação terá 3 partes. Primeiro nós vamos aprender um pouco sobre o sacerdócio de Cristo, vamos aprender sobre o corpo e sangue de Cristo e vamos aprender sobre a Santa Missa. No primeiro bloco dessa pregação, eu preciso dizer para você que nós somos um povo sacerdotal. O Apocalipse capítulo 1, versículo de número 6, vai dizer que nós somos um reino de sacerdotes. Eu, vocês e os padres, todos temos um sacerdócio, vírgula. Entretanto,
Existem graus de sacerdócio diferentes. O sacerdócio do padre, ele é um sacerdócio ministerial e ele é dado para servir. O padre serve a você, ele consagra para você. Tal é o tamanho do poder que tem o sacerdócio. E nós precisamos também assumir o sacerdócio régio que Jesus Cristo nos dá. Assumir na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida de oração. Todos nós somos chamados. Se cada católico entendesse a diferença de uma missa católica e de um culto protestante, dirá o padre Roberto da Toca de Assis que esse católico se prostrará e cairá de joelhos chorando por 7 dias e 7 noites diante do altar, pedindo perdão a Deus pela miséria que ele fez, cometendo o sacrilégio de faltar a Santa Missa. Todo homem escolhido por Deus para ser sacerdote, ele traz dentro de si uma essência. Ele traz dentro de si um ministério dado pelo Senhor. Isso é coisa muito séria. Os místicos da igreja vão dizer que quando um padre é ordenado, ele recebe o segundo anjo da guarda. E o anjo da guarda que ele recebe vai cuidar especificamente do ministério dele, sacerdotal. A igreja vai dizer isso. O padre, os confessores, eles arrancam almas do inferno. São Padre Pio passava 15 horas no confessionário em São Giovanni Rotondo, confessando. O cura d'Ars, São João Maria Vianney, de 12 a 13 horas na França, confessando aquele povo. São Leopoldo Mandique passava dias e noites no confessionário, até não ter mais forças, arrancando almas do inferno e concedendo-lhes a graça do sacramento da reconciliação através da confissão. Ninguém é sacerdote sem ter nada para oferecer. O sacerdote, ele oferece para você. Por que eu estou te dizendo isso? Na minha última pregação aqui, há algumas semanas, eu preguei para você sobre um homem chamado Melquisedeque, que era sacerdote e rei de uma cidade chamada Chalém, que no futuro receberia o codinome Jerusalém, que se chama Maria Jerusalém. E aquele homem chamado Melquisedeque recebe o dízimo de Abraão, e sobre um altar ele faz um sacrifício diferente. Ele faz uma oferenda de pão e de vinho, chamado libação. A primeira vez na Bíblia que não vai derramar sangue de um cordeiro, de um cabrito ou de um boi para adorar a Deus no altar, mas será dado o pão e o vinho. Melquisedeque era a prefiguração daquele que viria para morrer na cruz por mim e por você, para que derramando o seu sangue lá no leito da cruz, ele pudesse trazer a salvação para nós. O Antigo Testamento na vida do católico, ele funciona como uma prefiguração daquilo que nós vamos viver no Novo Testamento. Agora, eu preciso dizer uma coisa: sacerdócio não é profissão. Tira do sacramento, agora é profissão, a profissão dele é padre. Não, é mais do que isso. É o maior ministério que já foi colocado sobre a face da terra, é o ministério sacerdotal. É o único que traz Deus até você. E isso eu vou provar para você pela Bíblia, eu vou provar para você pela doutrina católica, e não vai ter jeito. Nós vamos ter que entender isso de uma forma geral. Dom Sevilha esteve celebrando a Crisma na minha comunidade há coisa de um mês e meio atrás. E ele falou algo que só quem estava prestando atenção na missa percebeu, quando ele disse: ele, Jesus, se fez altar, sacerdote e cordeiro. Próprio Jesus se fez altar, o próprio Jesus se fez cordeiro para ser sacrificado, e o próprio Jesus se ofereceu. Altar, sacerdote e cordeiro. Jesus, ele se entregou. Você ouviu no Evangelho que nós lemos, e ele vai dizer que só terá a vida eterna, só entrará no reino dos céus quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Eu trouxe uma coisa para você.
claramente escrevido. Preste atenção para você não se assustar comigo. Os inimigos declarados de Deus e da Igreja Católica devem ser difamados tanto quanto se possa, desde que não se falte com a verdade. E é uma obra de caridade, de amor a Deus e a Igreja gritar: eis o lobo! Quando ele está entre o rebanho ou em qualquer lugar onde ele seja encontrado. Está cheio de lobos na igreja, está cheio de lobos fora da igreja, pessoas inventando doutrina dentro da própria Igreja Católica, e pessoas vivendo à mercê das vontades das doutrinas enganosas. Por isso eu faço uma pregação de denúncia, sim. E se Jesus disse que só vai se salvar, só vai ter a vida eterna, nem comer do seu sangue, comer da sua carne, beber do seu sangue, então eu vou te dar o endereço de um lugar que vão te dar de verdade carne e sangue. São Pedro Julião Neymar, o apóstolo da Eucaristia, vai dizer assim: a Eucaristia é a suprema manifestação do amor de Jesus. Depois dela não há nada, senão o céu. Não existe nada mais do que a Eucaristia. Você vai ser católico o resto da vida e nunca vai encontrar preciosidade maior do que a Eucaristia. Não existe. Ai, você gosta de missa? Ai, não chatice. Eu prefiro vir para o Santiago. Tem que lindo, lindo. Amo meu grupo de oração. É a minha vida. Eu não sei viver sem ser carismático. Eu não sei viver sem grupo de oração. Eu não sei viver sem essa alegria. Eu não sei viver sem esse fogo. Entretanto, o que dá essa força é o fogo eucarístico. O que dá o vigor para ser tão bom grupo de oração é um povo que comunga. Ai, mas a missa é tão chata. Mas preste atenção, quem falou que a missa é festa? Nos enganamos, nós carismáticos, pensando que a missa é uma festinha da boa vizinhança. Tem você sabe o que é a missa? A missa é o Calvário. A missa é o sacrifício. A missa é o céu que desce na terra. E a igreja é transportada àquele momento do Calvário, aonde a cruz de Cristo vertia o sangue dele. A missa é verdade, é o sacrifício, não é repetição, é atualização do sacrifício. Desde o dia que Jesus morreu na cruz, ele nunca mais parou de derramar o seu sangue. A gente faz uma ideia cronológica, acha que Deus está no cronos, o tempo que a gente pode cronometrar. Deus está no kairos, o tempo da graça, é diferente. Jesus não morreu, ressuscitou e foi passado. Jesus morreu e ressuscitou há 2000 anos e todos os dias ele continuou. A cada Santa Missa celebrada, a atualização da sua paixão, morte e ressurreição. E aí você já ouviu o protestante falar para você: não, sempre que você falar que a cruz é quem? Mas Jesus já saiu da cruz há 2000 anos. E o profeta, o padre Oscar, falou: sabe de nada, inocente. Tem nem ideia do que é justamente o sacrifício. Pio XII dirá assim: o altar das nossas igrejas não é diferente do altar do Calvário, pois por cima do altar ele é encimado com uma cruz, que nela tem um crucificado, e é nele que se realiza a reconciliação entre Deus e o homem. É aqui. É daqui que vem a salvação, até das igrejas evangélicas. É daqui. Sai daqui e espalha pelo mundo. Destrua a igreja católica e você destruirá
o cristianismo na face da terra, mas ela é indestrutível. Lembra de Mateus 16, 2? Sobre esta edificareis a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Mas eu queria um negócio mais do que a missa. Queria mais. Santo Agostinho diz assim: sendo Deus onipotente, Ele não pôde dar mais. Sendo Deus cheio da sabedoria, Ele não soube dar mais. Sendo Deus riquíssimo, Ele não teve mais o que dar. Porque Ele já te deu tudo na missa. Ele já te deu aquilo que está escrito em João 3,16. De tal forma, como efeito, Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. E o que eu estou querendo mais do que a missa? É tão pouquinho, sai tão vazio da missa. Peraí, Deus te deu tudo. Deus te deu o que tinha mais precioso. O céu passou 33 anos sem a segunda pessoa da Santíssima Trindade, por amor a você. Deus te deu a vida do próprio Filho dele, proveu o seu resgate. Você quer mais do que uma missa? São Leonardo de Porto Maurício vai escrever assim: povos católicos enganados, o que é que estáis fazendo? Por que não ides correndo nas igrejas, para lá ouvirdes todas as missas que puderdes? Por que é que não quereis imitar os anjos, que quando se celebra a Santa Missa, eles descem do céu em grande número e vêm ficar ao redor do altar, em adoração, intercedendo por nós? A música tem razão. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, aqui tem mesmo. Os místicos da igreja tiveram revelações maravilhosas do que acontece. O que você faz no ofertório? No ofertório você está perdendo tempo abrindo carteira, procurando a nota de R$5 para poder tirar, e tem uma de 50 eu tirei uma melhor. Essa de 5 aqui. Entrou no ofertório no intervalo da missa, hora de ir no banheiro, tomar água. Você sabe o que acontece no ofertório? O seu anjo da guarda, ele sai do seu lado. Um dos poucos momentos que você fica sem o anjo da guarda do seu lado, ele sai. E ele vem aqui diante do altar do Senhor oferecer aquilo que você não pediu. Porque quando começa a cantar no ofertório, nós devemos baixar a cabeça e dizer: Senhor, eu te ofereço. E aí você oferece a intenção. E aí você oferece a sua vida, seu coração, fala: meu anjo da guarda, entrega meu coração diante do altar do Senhor. E nós cochilamos durante o tempo. Tá certo, nós não somos ensinados, nós não temos visão espiritual para isso. Mas precisamos começar a nos movimentar. Pensamos na parte final dessa pregação. Nós vamos então agora adentrar no mistério do corpo e do sangue. Quando o sacerdote estende as suas mãos sobre o altar e diz: santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue, acontece um fato chamado transubstanciação. Não é transmaterialização. O que é mudado no pão e no vinho não é a matéria, é a substância. Por isso que quando você comunga, você continua sentindo o gosto de pão, continua sentindo o gosto de vinho, porque a matéria é a mesma, a substância é tudo. Transubstanciação. Nem tudo aquilo que a sua boca sente, que os seus olhos veem, realmente é aquilo que é. Estamos no século XI. Uma grave crise na Igreja Católica. Um louco chamado Berengar de Tours resolve espalhar pela Igreja que na Santa Missa o pão e o vinho era símbolo e não era carne e sangue. Não existia Eucaristia porque é impossível Deus transformar pão em carne e vinho em sangue. Isso espalhou. Uma monja agostiniana, Santa Juliana de Montformion, ela teve uma ideia. Rezando, Deus falou ao coração dela: por falta uma solenidade
em louvor e adoração ao Santíssimo Sacramento do altar. O cardeal da época, chamado Urbano IV, cuidou do processo. Passaram-se alguns anos, as pessoas não deram muita ideia. Até que o tal de Padre Pedro falou assim: rapaz, eu estou com dúvida. Agora eu duvidei. Berengário fez tanto inferno da igreja que agora esse negócio do meu coração. Será que o que eu estou fazendo realmente é carne, é sangue? Ou é só um simbolismo? Ele falou: eu vou fazer o seguinte, eu vou peregrinar até Roma. E quando eu chegar em Roma, o Papa vai estar celebrando a missa. E lá Deus vai falar ao meu coração se é de verdade corpo e sangue ou se é pão e vinho. E ele foi peregrinando. Entretanto, quando ele, nessa caminhada dele, ele chega em uma cidade chamada Bolsena. E ele parou de uma igreja e falou: vou celebrar a missa aqui. Pelo caminho, o padre tem que celebrar a missa todos os dias. E quando o Padre Pedro disse a fórmula da consagração, e quando ele eleva dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o povo começa a levantar e a gritar. E ele, assustado, o que está acontecendo? Quando ele olha para a mão, o sangue espirrava da hóstia e escorria pelos seus braços. A hóstia se tornou um pedaço de carne na mão do Padre Pedro. O sangue pingou sobre o corporal, que é aquele paninho que se coloca sobre o altar. E ele saiu louco, sem saber o que fazer. E as igrejas eram tinha mármore, e o mármore ele absorveu, aquela gota de sangue caiu, absorveu logo o sangue. Ele pegou aquele corporal todo ensanguentado e falou: nós precisamos levar isso para o Papa. Desesperado: Jesus me provou que é a sua carne, Jesus me provou que é o seu sangue. E o Papa estava ali do lado, numa cidade chamada Oviedo. Então ele saiu correndo, já tinha um fofoqueiro, já avisou o Papa. Você pensar, o bispo já está sabendo há muito tempo do seu problema. No meio do caminho eles encontraram Padre Pedro chorando, abre o corporal e aquele pedaço de carne cheio de sangue, e ele mostra para o Papa Urbano IV. O Papa Urbano IV se ajoelha e diz: Corpus Christi, o corpo de Cristo. A partir daquele momento, ele escreve uma bula chamada Transiturus de Hoc Mundo, e o Papa Urbano IV vai escrever assim na bula papal: ainda que renovemos todos os dias na missa a memória da instituição desse sacramento, estimamos, todavia, conveniente que seja celebrada mais solenemente, pelo menos uma vez ao ano, para confundir os hereges. Pois na Quinta-feira Santa, a igreja se ocupa com a reconciliação dos penitentes, a consagração do óleo da crisma, o lava-pés, muitas outras funções, e que acabam impedindo de voltar-se plenamente para a adoração e veneração desse mistério. E é verdade. Como você conhece a missa da Quinta-feira Santa? Não é a missa de lava-pés? Mas deveria ser a instituição da Eucaristia. Foi a última ceia. Só que é tanta coisa boa acontecendo ao mesmo tempo que a gente tomou na missa, lava-pés, o cara nem lembra. Esquece. E o Papa diz: então vamos criar um dia. E criou-se um dia do corpo, do sangue de Cristo. Voltando ao Evangelho, para terminar, Jesus vai dizer: se não comerdes a carne e não beberdes o seu sangue do Filho do Homem, não tereis vida em vós mesmos. Por isso que às vezes nós estamos tão doentes, tão apáticos, tão cabisbaixos, tão depressivos. Papa Francisco acabou de falar hoje, na solenidade, que é um remédio para os doentes da Eucaristia, muito mais do que um prêmio para os fortes. É um remédio para a tua alma. Você só não pode comungar se estiver em pecado mortal, porque será um sacrilégio. E ao invés de ser um remédio, a Eucaristia se tornará um veneno se você estiver em pecado mortal. Qualquer um dos 10 mandamentos da lei de Deus, se você for contrário a eles, você cometerá um pecado. Ser católico não é fácil. Ser católico não é para qualquer um. Mas se você decide ser católico, você tem a graça de receber do seu próprio Deus a carne, receber do seu próprio Deus o seu sangue, ser fortificado pela vida eterna e parar com essa bobeira de duvidar
Porque muitos já duvidaram e Deus já falou com a sua igreja há 2.000 anos. E talvez você esteja aí duvidando. É a carne, é o sangue. Jesus vai dizer: é a nova e eterna aliança. Fazer isso em minha memória. Não é um teatrinho. Se Jesus não tivesse morrido na sexta-feira santa, realmente a quinta-feira santa teria sido um teatro de lavar pés e de última ceia. Mas não é. Jesus morreu e Jesus ressuscita no domingo de Páscoa. E Ele configura para a igreja sua carne e seu sangue. Bem-vindo à Igreja Católica. Bem-vindo à Igreja de Cristo. Bem-vindo à igreja que não quebrou a sucessão apostólica. E que desde Jesus Cristo da última ceia, para um padre ser ordenado, o bispo impõe as mãos e ele recebe, e o outro bispo impõe as mãos e o outro padre recebe. E há 2.000 anos essa cadeia nunca foi quebrada. Lutero quebrou e foi por outro caminho e parou de impor as mãos. Para ser pastor hoje basta fazer um curso de teologia e dizer que é pastor. Para ser católico não. Estudam-se 12 anos e um bispo ainda tem que impor as mãos e soprar sobre a sua cabeça, para derramar o Espírito Santo, a autoridade apostólica, e você receber de Jesus Cristo o poder da transubstanciação, para que o sacerdote dê para a Igreja Católica a carne e o sangue do Deus verdadeiro, do Deus justo, da Igreja verdadeira, da única, santa, poderosa Igreja Católica Apostólica Romana, hoje no dia da solenidade do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Bem-vindo à Igreja Católica. Deus abençoe.